Pessoal, nós iremos falar um pouco sobre a soma de convolução. Soma de convolução é um conteúdo que faz parte da disciplina de análise de sinais e sistemas. Nessa videoaula nós iremos abordar um pouco sobre a introdução do que é uma convolução, a convolução no domínio do tempo contínuo, no domínio do tempo discreto, qual é a definição matemática dela, e também finalizar a videoaula com exemplos sobre a soma de convolução. A definição que nós temos sobre convolução é que é um ato ou efeito de enrolar-se. Então, quando nós estivermos estudando convolução, nós iremos verificar exatamente isso, que nós temos dois sinais e esses dois sinais eles vão produzir um terceiro sinal, em que esse terceiro sinal é o resultado da convolução entre os dois primeiros sinais citados. Também nós podemos entender a convolução como sendo um operador linear que, a partir de duas funções, vai produzir uma terceira função, e que a convolução, na verdade, o resultado dela é uma medição de uma área, em que essa área é a superposição das áreas das duas funções dadas, sendo que nós teremos uma função que ela vai ficar fixa e a outra função ela vai ter um deslocamento de menos infinito a mais infinito. Isso pode ser visto na seguinte animação, que nós temos a convolução de duas funções, a função azul é a função f e a função vermelha é a função g, em que essa área amarela é o resultado da convolução entre as duas funções, né? E que a função resultante é a função que está de preto, e com isso nós podemos perceber claramente que a convolução ela vai receber dois sinais, um sinal vai ficar fixo, o outro sinal ele vai ser deslocado na direção de menos infinito a mais infinito, em que todo o tempo nós estaremos medindo a área dessas duas curvas, que vai ser representada pela função de preto. Tendo entendido a convolução em relação aos conceitos, né, mais básicos sobre ela, agora nós iremos tratar um pouco sobre o conceito físico da convolução, que é muito importante. Sobre o conceito físico, a gente pode dar uma aplicação em instrumentação. Então, os instrumentos de medida, eles têm uma resposta, que é a saída, em que essa resposta é a resposta a um fenômeno físico expresso pela função x de t. Então, x de t é a entrada, y de t é a saída, e o instrumento em si vai produzir uma convolução dessa entrada com o próprio instrumento e vai resultar em uma saída y, que essa saída y é a medida. Então, em termos de tempo contínuo, nós podemos perceber que a notação que nós estamos utilizando para o tempo contínuo, em que a variável independente é a variável t, para tempo discreto, a variável independente é a variável n. O nosso foco será em sistemas de tempo discreto. A definição matemática que nós temos de convolução no domínio do tempo é dada por uma integral de convolução. Então, a integral de convolução ela é muito importante. E aqui nós podemos perceber que realmente ela vai de menos infinito até mais infinito. Da função a entrada, que é o x, o sistema é dado por h e a saída é dada por y. Essa integral de convolução nós podemos representá-la simbolicamente da seguinte forma, em que esse asterisco aqui é o que nós estamos chamando de operador linear de convolução, convolução entre as funções x e h. A operação de convolução ela tem várias propriedades, e uma delas é a da comutação. Significa dizer que essa saída ela também poderia ser expressa como sendo a convolução entre h de t e x de t. O resultado seria o mesmo. Mas nós vamos nos debruçar sobre a soma de convolução. Então, essa soma de convolução, nós veremos aqui que precisaremos determinar alguns limites. Por exemplo, a variável k, ela está variando aqui de menos infinito a mais infinito. Isso aí nós iremos determinar analiticamente em função dos sinais x e h. Nós iremos aprender como fazer isso, que está relacionado basicamente à largura do sinal de saída.
Para tratarmos agora sobre a soma de convolução, nós vamos considerar esse exemplo, que aqui nós temos x de n, que é o sinal de entrada, h de n, que é o sinal que representa o sistema, e o intuito é encontrar a convolução entre os dois sinais. Como esses sinais estão no domínio do tempo discreto, logo essa convolução será a soma de convolução. Então, nós vamos aplicar a fórmula da soma de convolução nesses dois sinais. Então, a soma de convolução ela é dada por essa fórmula, que isso aqui representa a convolução entre x de n e h de n. E aqui nós temos os dois sinais de interesse. Nós poderíamos fazer isso de duas formas. Uma forma é pela análise gráfica, e a outra forma seria desenvolvendo esse somatório. A primeira forma que a gente vai fazer é pela análise gráfica. Então, graficamente, nós podemos perceber que o sinal x ele apresenta somente duas amplitudes não nulas. Essas duas amplitudes não nulas são x0 e x1. Então, em função da função x de n e do somatório de convolução, nós iremos perceber que a variável independente de x aqui, ela vai assumir dois valores, que são 0 e 1. O y de n, ele vai ser determinado como x0, que multiplica h, então a gente vai substituir aqui, ó, onde tem k, a gente vai substituir por 0, então x0 que multiplica h de n menos 0, mais, agora o k vai ser 1, x1, que multiplica h de n menos 1. Ou seja, aqui, para determinarmos a saída, nós temos a saída como sendo a soma de dois sinais. Quem são esses dois sinais? x0, que multiplica o h de n menos 0, e x1, que multiplica h de n menos 1. Lembrando que h de n menos 0 é o próprio h de n. Por quê? Porque está sendo feito um deslocamento no tempo de 0 unidades. O h de n menos 1, aí sim, já é um sinal deslocado de h de n. Em função de ser n menos 1, logo o deslocamento é dado para a direita, ou seja, o sinal h de n menos 1, ele está deslocado de uma unidade para a direita em relação ao sinal h de n. Para determinarmos esse primeiro sinal aqui, essa primeira parcela do sinal, o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar a amplitude x de 0, que é 0,5, e multiplicar pelo sinal h de n. Com isso, nós teremos um sinal em que as amplitudes vão ser 0,5, as amplitudes são 0,5, amplitudes aqui, ó, 0,5, e aqui vão ser 0, 1, 2 de n. Então, essa aqui é a primeira parcela do sinal. Está aqui. A outra parcela do sinal é essa segunda parcela aqui, em que nós teremos a amplitude x de 1, que é 2, multiplicado pelo sinal h de n, deslocado de uma unidade para a direita. Então, a gente vai deslocar o h de n de uma unidade para a direita e multiplicar isso por 2. Então, quando a gente fizer esse deslocamento de uma unidade para a direita, quem estava em 0 vai aparecer em 1, quem estava em 1 em 2, e quem estava em 2 vai aparecer em 3. Logo, o sinal resultante vai ser 1. Então, quem estava em 0 vai aparecer em 1, quem estava em 1 em 2, quem estava em 2 vai aparecer em 3. E, como vai ser 2 vezes 1, a amplitude aqui vai ser 2. Então, essa é a amplitude do sinal. O sinal y de n é, então aqui, né, essa amplitude, e o sinal y de n é a soma entre esses dois sinais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar as amplitudes aqui para poder
para poder com isso termos o sinal y de n. Então, antes de zero, todo mundo a amplitude do sinal é sempre zero. Aqui, para n igual a zero, nós teremos 0,5 mais 0, que dá 0,5. Então, aqui é 0,5 para n igual a 0. Para n igual a 1, nós temos 0,5 mais 2, que dá 2,5. 2,5. Para n igual a 2, nós temos 2 mais 0,5, que também dá 2,5. Para n igual a 3, nós temos 2. E, fora disso, as amplitudes do y de n são nulas. As amplitudes do y de n são nulas. Então, o resultado da convolução entre x de n e h de n é esse sinal aqui. Então, esse é o sinal resultante. Uma outra forma de fazermos essa soma de convolução é utilizarmos uma abordagem analítica, em que, a partir da soma de convolução, da fórmula da soma de convolução, nós iremos determinar alguns valores para poder calcularmos a saída. Então, como é que nós vamos fazer isso, né? Primeiro, nós temos que observar qual é o primeiro sinal aqui, o primeiro sinal que nós estamos tratando, que é o sinal x. O sinal x, ele possui uma variável independente, em que, quando a amplitude de x for nula, a gente não precisa computar aqui, porque vai ser 0 vezes alguma coisa, que vai dar 0, mais alguma coisa, vai ficar essa alguma coisa. Então, a gente não precisa substituir aqui as amplitudes de x quando essa amplitude for nula. Então, as amplitudes não nulas de x são para x de 0 e x de 1. Logo, essa variável independente aqui, ela vai assumir dois valores, que são 0 e 1. Ou seja, k vai ser 0 e 1. K vão ter dois valores, 0 e 1. Em relação a n, n vai determinar a largura do sinal de saída. Para determinarmos isso, é simples. Nós iremos verificar, para determinarmos a largura de y de n, nós iremos primeiro verificar aqui em relação ao sinal h de n, qual o menor valor de n, de modo que h de n tem uma amplitude não nula, que é 0. E qual o valor de n, de modo que x de n tem amplitude não nula, que é 0. A soma desses dois vai dar o limite inferior de n, que é, somando os dois, né? Somando os dois aqui vai dar 0. E o limite superior, nós iremos verificar qual é o último valor de n, de modo que h de n tem amplitude não nula, e o último valor de n, de modo que x de n tem amplitude não nula. Somando os dois também, nós iremos ter aqui 3. Significa dizer que n vai estar variando entre 0 e 3, e que fora disso, a amplitude é não nula. Logo, a largura de y vai ser de 0 a 3. Significa dizer, em outras palavras, que nós temos que calcular o y de 0, y de 1, y de 2 e o y de 3. Então, é isso que nós temos que fazer. Para o cálculo do y de 0, nós temos que considerar inicialmente qual vai ser o primeiro valor de k, que vai ser 0. Então, para k igual a 0 e n igual a 0, nós temos aqui, pela soma de convolução, x de 0, que multiplica o h de, como n é 0 e k é 0, vai ficar 0 menos 0, que dá 0, mais, agora o k vai ser igual a 1.
Então, o primeiro valor que nós temos que calcular é o y de zero. O y de zero, para k igual a zero e n igual a zero, nós temos que aqui vai ficar x de zero, que multiplica o h de 0 menos 0, que dá 0. Mais agora o k é 1, x de 1, que multiplica h de 0 menos 1. H de menos 1. Aqui, y de 1, k igual a 0, então x de 0, que multiplica. Agora, k igual a 0 e n igual a 1. H de 1. Mais k é 1 e n também é 1. Então, fica aqui x de 1, que multiplica h de 0. Y de 2. Então, vocês devem ter percebido já que segue uma certa lógica. Então, essa coluna aqui, ó, vai ser toda de x de 0, essa toda de x de 1, e aqui sempre vai ser essa unidade mais 1. Então, aqui, 0, 1, 2, mais, aqui vai continuar o x de 1, ó, menos 1, 0, 1. Agora, vou repetir aqui, ó, o x de 0. Repito x de 0 aqui, 0, 1, 2, 3. Repito x de 1. Menos 1, 0, 1, 2, h de 2. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esses produtos e a soma. Nós vamos fazer o seguinte. X de 0, nós sabemos que é 0,5. E x de 1, nós sabemos que é 2. Agora, quem é h de 0? H de 0 é 1. Logo, x de 0, que é 0,5, vezes h de 0, que é 1, vai dar 0,5. X de 1, nós sabemos que é 1, porém o h de menos 1 é 0, porque a amplitude de h de menos 1 está bem aqui, ó, 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, que dá 0. Ou seja, o y de 0, e aí nós podemos traçar o gráfico aqui, ó. O y de 0 é quanto? O y de 0 é 0,5 mais 0, que dá 0,5. O y de 0, 0,5. O h de 1 é 1, então aqui vai ser 0,5 vezes 1, que dá 0,5. O h de 0 é 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. 2 mais 0,5 dá 2,5. Significa dizer que o y de 1 é 2,5. Aqui o h de 2 é 1, então vai ser 0,5 vezes 1, que dá 0,5. O h de 1 é 1 também, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Então, 0,5 vezes 2 também vai dar 0,5, o nosso y de 2. E o h de 3, ó, o h de 0,5 vezes 0 vai dar 0. E aqui x1, que é 2, vai ser 2 vezes 1, que dá 2. Então, o nosso y de 3 é 2. As outras amplitudes de y são nulas. E aqui nós podemos perceber que realmente y tem amplitudes não nulas para n entre 0 e 3, né? N de 0 até 3. Isso é muito importante, né? Essa metodologia aqui, essa abordagem matemática, porque dessa forma nós conseguimos compreender e resolver uma variedade muito grande de exercícios. Além disso, também é interessante saber, compreender a forma que nós resolvemos anteriormente, que foi a forma gráfica, porque por ela nós também vamos conseguir resolver uma quantidade muito grande de exercícios. Espero que vocês consigam ter entendido a videoaula sobre soma de convolução. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem fazer algum tipo de contribuição em relação a isso, basta colocarem as suas dúvidas e contribuições nos comentários, que na medida do possível a gente vai estar respondendo para vocês. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.